O Diabo de Cada Dia é o novo filme da Netflix. É aquelas histórias que se passam há décadas e décadas atrás. Se a gente fazer um paralelo entre o que é abordado, as temáticas de lá e trazer para os dias atuais, muitos anos depois, a gente vai ver que muita coisa continua a mesma. Isso se não for pior. São vários personagens, várias intrigas, conflitos, fé, violência, etc. E afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, e hoje a gente vai finalmente falar sobre um dos lançamentos mais aguardados da Netflix para esse ano, que é o filme O Diabo de Cada Dia, uma adaptação de um romance de mesmo nome, escrito pelo Donald Ray Pollock, lançado em 2011. E se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá, @lucasthmaia, para mais novidades sobre cinema, séries de TV e sobre o canal também. Bem, vamos começar pela história. Numa cidadezinha currutela ali de 400 habitantes nos Estados Unidos, após a Segunda Guerra Mundial e ali chegando na Guerra do Vietnã, década de 50. Você tem um rapaz, o Willard, que voltou da guerra. Você vê que ele ainda traz muitas lembranças nada legais daquilo. Aquilo reflete muito, né, na sociedade, no peso das coisas. E aí, em contraponto a toda aquela violência, a guerra, a tristeza, etc., você tem a fé e como essas pessoas são agarradas na fé, estão ali marcando presença na igreja. O Willard, ele conhece uma moça, se apaixona por ela, né, se interessa. E o filme dá uns saltos temporais para explicar a história, né? Eu tô tentando não dar spoiler nenhum para não estragar a experiência de quem ainda não viu, mas você tem em paralelo outros personagens ali. Entre eles você tem serial killers, como diria minha mãe quando estava vendo um filme, serial kids, pastores corruptos, policiais corruptos, pessoas fanáticas. E a ideia desse romance, dessa história do Donald Ray Pollock é justamente entrelaçar esses dois lados contrários, mas tão juntos, né? De um lado você tem a bondade, a fé, etc., e do outro você tem a maldade, a perversidade e a hipocrisia que está muito presente aqui. O filme é dirigido pelo Antônio Campos, ele faz um bom trabalho aqui, tem um segmento ou outro que dá para você ver um errinho ali, uma coisinha de continuidade, sabe? Quando os personagens estão conversando e a posição tá diferente, mas nada que estraga a experiência, é quase imperceptível isso. E talvez o grande destaque desse filme seja o elenco. Na minha opinião, sensacional. Tom Holland surpreendeu muito. Eu acho Tom Holland um bom ator, né? A pessoa fala, Homem-Aranha, Homem-Aranha. Sim, lembra do Homem-Aranha na hora, mas o cara impressiona e muito aqui. E aí, meu amigo, Bill Skarsgård, Sebastian Stan, Mia Wasikowska, Hayley Bennett, Riley Coog, Jason Clarke e adivinhe, Robert Pattinson. Você pode até não gostar do filme, né? Por alguns motivos que eu vou citar aqui, que dividiu a galera, tô vendo que o pessoal não gostou tanto assim. Mas e aquela interpretação do Robert Pattinson, hein? Aquele negócio ali, né, já dita muitas coisas. É o nosso Batman, meu amigo. Esquece Crepúsculo, meu amigo. Sabe quando você sente raiva do personagem, né? Você fala, nossa, que repugnante. Pois é porque o cara manda bem demais, né? Because I have to. E uma coisa que faz a gente adentrar muito a história, o filme, aquela vibe, é justamente o design de produção, a ambientação, o figurino, as casas, os carros, que estão muito bem representadas aqui. E aí é o seguinte, talvez no início, nas primeiras meia hora, né, o filme tem mais de 2 horas, é um filme longo, as pessoas fiquem um pouco perdidas. Eu mesmo falei, nossa, quem é essa pessoa e tal, porque o filme, né, tem os cortes, virada de tempo, que deixa um pouco confuso. Mas com o tempo dá pra entender, dá pra saber quem é quem, você vai ligando os personagens. Então, como você tem vários personagens, épocas diferentes, pra mostrar aquelas histórias, os costumes da cidadezinha, os conflitos, leva um certo tempo. Algumas subtramas, elas são mais, digamos, descartáveis. Elas poderiam ter sido, quem sabe, um pouco mais filtradas, enquanto outras têm um peso muito maior, uma significância ali, que vai na alma, fala, caramba, isso aconteceu. E tem momentos desse filme que eu, pelo menos, falei,
meu Deus. Mas, acima de tudo, na minha experiência, O Diabo de Cada Dia foi uma história que me prendeu, me deixou confuso e me deixou impactado pensando, meu Deus, isso acontece demais. Enfim, eu dou uma nota 8 pro filme. Acho que foi um grande acerto da Netflix. Uma adaptação densa, tensa, triste, que mostra pra gente da pior maneira, entre aspas, possível, como as nossas raízes, a questão familiar tá impregnado na gente praticamente aí a vida toda. Atenção, aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. You got time for a sinner? Bem, eu vou tentar dar um resumão, tem aspecto, elemento demais, mas você tem como o foco da trama, principalmente, a relação do pai, inicialmente, né, do Willard, com o Arvin. Quando ele é criancinha, o Willard, né, se casou com a Charlotte, né, a garçonete que ele se apaixonou, eles estão vivendo ali a vidinha dele, você vê os ensinamentos do pai pro filho, e você vê ali nos cantos a violência, a galera ali atiçando o Willard, né, os perigos ao redor. E na minha opinião o filme começa a ficar tenso e sombrio de verdade depois de um certo tempo, depois de várias coisas estabelecidas, quando a esposa do Willard, a mãe do Arvin, tá com câncer, tá ali nas últimas. O Willard, um cara religioso demais, ele fica desesperado e aí o que ele decide fazer? Pegar o cachorrinho da família, que o filho dele, o Arvin, é apaixonado, e fazer um sacrifício, né? Porque ele acha que fazendo aquilo, matando o cachorro, né? E depois a gente vê, meu Deus, né? Ele coloca o cachorro na cruz, literalmente, pensando que aquilo poderia ajudar a mulher dele, né? E aí não ajuda nada. No dia seguinte, ali, pouco depois, a mulher dele acaba morrendo. E coitado do menino Arvin, né? Tinha seus 7, 8 anos e no mesmo dia que enterrou a mãe, o Willard, o pai dele, não aguentou a pressão, não aguentou a tristeza e tirou a própria vida. E aí o filme volta 7 anos na história da Ellen e do Roy. E aí a gente vê uma semelhança muito grande, né? Um paralelo entre as histórias do Willard e do Roy, né? E de suas mulheres, porque a Ellen se apaixona pelo Roy, que é um cara, né, muito religioso. Tem aquela cena da igreja, né, que ele taca as aranhas ali, aquilo ali é uma agonia bizarra. E aí o Roy, ele tá meio surtado da cabeça e ele acha que matando a Ellen, ele vai ter um poder divino que vai ressuscitar a mulher dele. E aí é isso que ele faz. Lembrando, os dois tinham uma bebezinha, né, a Lenora. E aí, claro, a mulher não ressuscita, o cara acaba fugindo dali. O Roy não dá sorte alguma nessa fuga dele e dá de cara com um casal de serial kids, ou melhor, serial killers, né, que convida o cara ali para dar uma carona para ele, né, leva pra floresta, você vê que é um padrão deles depois, né, pro cara ali fazer as coisas com a menina, o doidão tirar as fotos e depois eles vão lá e mata o cara, mas o Roy se recusa, né, antes de começar a fazer as coisas, mas acaba morrendo do mesmo jeito. O menino Arvin, então, agora órfão de tudo, vai morar com a avó e com o tio. A Lenora, né, fica sendo considerada como a irmã adotiva dele, tá morando lá também. 7 anos se passam. E aqui a gente vê o Arvin e a Lenora por volta ali dos seus 14, 15 anos, muito religiosos, né? A Lenora, principalmente, vai sempre na igreja com a avó. E é nesse momento, com a troca de pastor da igreja, que a gente conhece o personagem do menino Robert Pattinson. Já na primeira cena você vê que aquele cara não vai dar certo, não vai dar bom. Ele tem um jeito repugnante, graças inclusive à atuação do Robert Pattinson. E ele dá uma humilhada ali na família do Arvin, né? Que eles são pobres, levam fígado e o cara meio que despreza ali, bota aquela pressão e eles saem de lá envergonhados. É interessante a gente ver a cultura, as raízes familiares, né, herdadas pelos filhos. No caso aqui, o Arvin, ele tem um comportamento muito parecido com o que o pai dele ensinou pra ele, o lance da vingança, esperar o momento certo pra atacar ali a galera que eles querem pegar, né? O Arvin faz isso ali no futuro com a galera que persegue a Lenora, né, a irmã dele, e logo a gente vê a real faceta daquele pastor de Araque ali, que é basicamente quando ele se aproveita da fé e da aproximação da Lenora e acaba usando, iludindo, enfim, trate como quiser, mas definitivamente agindo da
pior maneira possível. Agora, aquela subtrama do policial corrupto feito pelo Sebastian Stan, pra mim é a menos interessante, né? Alguns momentos até um pouco desinteressante, mas é justamente pra ver o caráter daquele cara e tal, e as consequências que isso vai ter mais pro final da história. Lembrando que ele é irmão, né, da mulher lá, psicopata também. E falando do casal de psicopatas, né, o que eles fazem é bizarro. Não tem como você falar que galera maluca, né? Tem o caso ali que eles mostram melhor de um soldado, né, que tá todo felizinho com eles, acreditando na boa vontade dos dois, começam a comer um sanduichinho, né, e depois mostram ali os relances do que eles fizeram com o cara, né? E aí uma das coisas mais tensas desse filme, porque Lenora está grávida do pastor, né, e aí ele tentando tirar o corpo fora, colocando a culpa nela, falando que não se lembra do que aconteceu, né, se fazendo ali de vítima, de coitado, não tô nem aqui. E aí fala pra ela, basicamente, se vira, né, cuida disso aí. E aí ela vai tentar, fica ali perturbada, claro, e pensa e também lá no celeirinho tirar a própria vida. Só que aí, né, no momento que ela bota a corda ali no pescoço, ela pensa, não vou fazer isso não, melhor, né, eu acho que dá pra minha avó aceitar e tal, só que ela escorrega, meu amigo, e não vai, acaba morrendo mesmo. Not because I want to. Aí você vê, né, o pastor falando de pecado, luxúria, em contraponto a menina morreu por conta dele e ela levou a má fama, né? Como ela supostamente teria tirado a própria vida, ninguém quis orar por ela ali não, muito menos o pastor. O Harvey então descobre por um policial que a irmã estava grávida, ele começa a desconfiar, começa a seguir o pastor, vê que ele já tá com outra menina, e aí fala, preciso dar um jeito nisso, preciso me vingar. E aí a gente tem aquela cena da igreja que pra mim é uma das melhores do filme. Tanto Tom Holland tá muito bem, né, tá nervoso ali, começa a jogar na cara aos poucos do pastor o que ele fez ali de maneira sutil, e o Robert Pattinson, né, fala, epa, parece que vai dar ruim isso aqui. Mas depois da tensão, o Harvey, né, faz o que ele foi pra fazer, mata o pastor, sai correndo, fugindo, deixou uma carta ali pra avó, na verdade, pro tio. E aí mostra um policial, né, se vingando ali, matar uma galera que tava prejudicando ele. O Arvin tá fugindo, o carro dele pifa e ele acaba pegando carona com quem? Sim, com um casal de serial kids, pois é. Aí lembrando, tá? É como o ciclo meio que se fecha, porque lá no iniciozinho do filme, o pai do Arvin, ele, né, se esbarrou ali com o malucão, né, com o assassino, que tava na mesma lanchonete, no dia que ele conheceu a mulher dele, no dia que o pai do Arvin também conheceu a mãe dele. E o Arvin não é bobo nem nada, né, já vê ali a movimentação do casal, já vê que o cara ali tá estranho e ele consegue matar o cara antes, né, e depois rola uma tensão com a mulher, e ela atira nele, ele acaba atirando nela. A sorte dele é que a arma dela estava sem bala nenhuma. O Arvin sai então vazado dali, logo depois o policial, irmão da menina que morreu, da maluca, né, chega lá, fica triste, ele descobre ali as fotos, né, descobre o que a irmã e o marido dela fazia, mas decide, né, queimar as evidências ali, não, vamos ficar na surdina, isso pode até me prejudicar. E aí o Arvin, claro, tá sendo procurado, ele volta onde ele morava lá com os pais, né, e aí pra enterrar o cachorrinho dele apropriadamente, só os ossos dele, claro. E aí quem aparece pouco depois procurando ele? O policial, caçando, né? A gente vê a ligação também que eles tinham, porque foi esse mesmo policial que pegou o Arvin lá depois que o pai dele morreu. E eu até pensei, nossa, né? O cara vai deixar o menino viver, alguma coisa, nada, velho. Ele vai atrás pra matar o menino mesmo, que é ruim também, né? Que não quer ser prejudicado. Só que o nosso menino miranha, né, ele consegue sobreviver mais uma vez. O Arvin acaba matando o policial, falando, ó, eu tive que fazer aquilo, sua irmã era maluca, o marido dela também. E aí o Arvin tá com as fotos, né, tava ali com os rolinhos de foto, deixou ali do lado do corpo do policial que acabou morrendo, e as fotos iam com certeza ser encontradas depois. A última cena também pra mim é uma das mais legais, do Arvin pegando carona, com destino a lugar nenhum, né, a vida dele ali tá uma bagunça. E ele tá tão cansado, tão exausto, que ele começa a cochilar, né? E você não sabe qual vai ser o destino daquele personagem, porque, mais uma vez, ele tá do lado de um cara que ele não sabe nem quem é. Vai que é um outro louco, né? Ele não queria adormecer, mas ele acaba dormindo e meio que pensando como seria o futuro dele. Será que a polícia ia absolver ele, né? Porque, querendo ou não, ele acabou fazendo justiça nos dois casos, claro, com as próprias mãos.
mas aí fantasiando se ele ia pra guerra, alguma coisa do tipo. E o filme acaba com ele dormindo. E antes que eu esqueça, o filme ele é narrado em off, né, pelo Donald Ray Pollock, que é o escritor da história original. Enfim, fala de muita coisa, né, claro, não é uma produção perfeita, tem ali os seus deslizes, mas eu gostei muito, tá? Aquelas obras que realmente trazem várias reflexões aí que são muito atuais, como eu disse antes. E você? O que você achou de O Diabo de Cada Dia? Gostou do filme? Achou brabo também? Ou esperava mais por alguns motivos? Deixa aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações, ou não, porque você sabe como é que é o YouTube. E deixe seu like aqui que ajuda muito o canal. Um grande abraço e até mais.